Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Cantinho da Mai. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, tá? Mas para dar prosseguimento aqui, eu preciso me apresentar para vocês. Eu ainda não tinha feito, gente, um vídeo, né? Ainda não fiz um vídeo aqui no canal me apresentando, né, para vocês. Vou me apresentar de uma maneira formal para vocês. Meu nome é Maiara, gente. Eu tenho 36 anos, sou casada há 11 anos, tenho 3 filhos maravilhosos. Nossa, meus filhos são tudo pra mim, sabe? Eles me completam. E eu também sou formada em pedagogia, eu sou pedagoga já também há 11 anos, né? E é uma profissão que eu amo demais, mas que no momento eu estou desempregada, né? Eu não estou dentro da profissão, mas assim, é algo que eu amo demais fazer. Eu amo ser profissional da educação. Eu acho que independente de valorização, né? A gente sabe que o professor não é bem valorizado aqui no nosso país, mas é uma profissão que eu amo demais, tá? Então, no momento, não estou exercendo, mas estou sendo mãe, né? Esposa em tempo integral. E assim, eu tenho procurado me tornar excelente nessa função, né? De mãe, de dona de casa e tal, porque eu acho que tudo que a gente pegar para fazer, a gente tem que fazer com muito amor e muito carinho. E uma vez que eu tô em casa, né? Virei aquela dona de casa, né? Eu preciso exercer de uma forma que seja excelente nesse trabalho. Quero sim ser uma ótima mãe, quero ser também uma ótima dona de casa, uma ótima esposa. Então, para isso, eu estou me dedicando demais, sabe? Eu tenho mudado muitas coisas na minha vida, porque de uma hora para outra eu passei a ficar em casa, né? E já não estava mais saindo para trabalhar e tal. Então, me adaptei, mudei toda a minha rotina. Tô fazendo o máximo para ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa. E na verdade hoje nós vamos conversar sobre como lidar com as crianças em meio à pandemia, tá? Porque é algo que eu tenho para trazer para vocês como experiência, né, da minha vida, aquilo que está funcionando aqui na minha casa com meus filhos, né? Mas também eu vou dar algumas dicas pedagógicas para que você, como mãe, né, como tia, ou você conhece alguém que tem filho e que a mãe, a família não está sabendo lidar com a criança em tempos como esse, você pode sugerir o meu vídeo, pode encaminhar até essa pessoa, tá? Então, se vocês gostaram já dessa ideia de vídeo, por favor, clique em gostei, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe o vídeo, comente, tá, gente? Isso tudo é muito importante pra gente e vamos lá! Bom, gente, o vídeo de hoje, ele foi sugestão da Eliana Santos, tá? Que é a minha líder na igreja e assim, é uma amiga pra mim, é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela tem me ajudado muito, assim, na minha caminhada com Cristo. E, não, foi muito bacana essa sugestão dela, eu resolvi gravar pra gente, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, tá? Um beijo, Eliana, obrigado por sugerir, tá bom? Bom, gente, estamos numa pandemia já há mais de um ano, né? E assim, é algo complicado, porque é muito tempo, né, com os filhos em casa e tipo, a rotina da família toda mudando, né? E eu vejo a seguinte questão, que é às vezes uma preocupação minha, e pode ser a preocupação de, né, a maioria de vocês ou algumas de vocês, né? A gente como pais, e como pessoas que temos crianças em casa, adolescentes, a gente se preocupa e às vezes não sabemos também ainda como essa situação, como essa pandemia vai afetar nossos filhos, né? Afetar ou o que já afetou em nossos filhos. Então, assim, é complicado porque assim como a gente que é adulto, a gente pode ficar estressado, pode ficar às vezes até meio deprimido, né? Porque aquela pessoa às vezes que é muito ativa, ela precisa mudar, né? Ficar mais em casa, então às vezes traz uma certa depressão na vida daquela pessoa. Então são muitas coisas que mudam,
né? A gente fica mais estressado, a gente fica mais agitado, ou às vezes fica um pouco deprimido. Então, assim, as crianças, né, elas não são diferentes de nós. Elas também sentem tudo isso e esses sentimentos, às vezes, a gente, como adultos, se a gente não percebe e a gente não tenta ajudar, infelizmente pode trazer consequências terríveis para elas, né? Então, gente, as crianças podem se mostrar mais ansiosas, ociosos, né? No caso, sem animação para nada, ou então sem nada para fazer. E tudo isso pode trazer consequências ruins, né? Então, assim, nós como adultos, a gente precisa ajudar, né, nossos filhos e as crianças que temos em casa a também lidar melhor com essa questão, porque infelizmente é algo que está acontecendo no país inteiro e, né, não há muito o que fazer, assim, a gente precisa tomar os cuidados e precisamos nos adaptar a essa rotina, que não é muito, né, o que a gente gostaria, mas infelizmente é o que precisamos fazer, né? Então, gente, tem até um vídeo aqui no canal, né, recentemente, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falei sobre nos organizarmos nesse tempo, né? A gente precisa ter uma rotina bem estruturada, a gente precisa estar sabendo lidar com o tempo, né? Nós, como adultos, somos a referência dessas crianças. Então, a gente também não pode estar totalmente desorganizado no tempo, sem hora para fazer as coisas e tudo, porque senão como que a gente vai ensinar para os nossos filhos, né, para as nossas crianças, como vencer essa questão, né? Porque eu acho que é algo que cada família tem que ver, né, as suas necessidades e adaptar para conseguir passar de uma forma melhor por este período. Se você não viu esse vídeo, conforme eu falei, vou deixar na descrição, deixei aqui na descrição, é interessante você dar uma olhada, porque para você colocar, implantar, né, por exemplo, uma forma melhor de aproveitar o tempo da sua criança, você também precisa conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Então, depois dá uma olhadinha no vídeo que tá bem bacana. Eu acho que, de uma certa forma, ele veio, né, como se fosse uma primeira parte, e esse vídeo agora como uma segunda parte. Então, é interessante vocês darem uma olhada no vídeo anterior, tá? Onde a gente conversa sobre produtividade em pandemia, tá bom? Gente, uma coisa que eu acho importante, né, para a gente poder começar a lidar, né, com as crianças num período como esse, eu acho muito importante, também falando como uma profissional da educação, é importante você implantar uma rotina na vida dos seus filhos, né, crianças e adolescentes, porque através da rotina você vai conseguir que eles venham ter atividades que possam ocupar o dia todo para não estarem tristes, sem motivação, que eles possam também conseguir aproveitar o tempo, né, que os dias sejam produtivos para essas crianças também, né? Aqui em casa, por exemplo, agora falando como mãe, né? Aqui em casa, como eu tenho 3 filhos em faixa etárias diferentes, eu vi muito de perto assim a dificuldade de não ter uma rotina. Por quê? Porque aqui em casa eu sempre tive a ajuda dos meninos nas tarefas de casa e tal. Eles sempre ajudaram nas questões de limpeza, de organização da casa. É algo que é muito natural aqui em casa, porque todos nós estamos envolvidos na limpeza e organização da nossa casa. Então não é nada forçado, não é nada obrigado. Graças a Deus. Mas eu vejo assim que durante esse período de pandemia, eu acabei também me desorganizando com o tempo, né? Quando começou a pandemia, eu me dei uma desorganizada com o meu tempo, com as minhas atividades e tal. Então eu fiquei um pouco menos produtiva, fiquei menos... eu fiquei assim com menos energia, bem para baixo, sabe? No início disso tudo. E infelizmente isso trouxe um reflexo para os meus filhos, porque eles também ficaram desmotivados, desanimados, sem ter hora para nada, e isso não foi muito legal.
né? E os meus meninos ficavam no sofá, assistindo TV, celular e tal. Então, assim, e até a minha bebezinha, até a minha filhinha de 2 aninhos, ficou agitada, assim, alterada, sabe? Então, gente, eu e meu marido, a gente entrou num consenso, né? Vimos que não estava legal aquilo. Os meninos não tiravam pijama, os meninos não arrumavam cama. Então, assim, foi ficando, né, quase que um caos aqui em casa. E, assim, a gente resolveu fazer uma reunião, conversamos com nossos filhos, mostramos para eles a importância da ajuda deles em casa, né? O quanto era importante a participação deles. E assim, definimos rotinas. E graças a Deus começou a dar super certo. A gente colocou horário para tudo, né? A gente colocou horário até para bebê, sabe? Para as atividades a ser feitas com ela. E assim, nossa, deu super certo, gente. Inclusive, é claro que no início tem aquela dificuldade, né, de voltar a se enquadrar, né, num esquema, por exemplo. Porque como você tá sem horário para tudo, para acordar, para fazer nada, de uma hora para outra você passa a ter horário para acordar, horário para comer, horário para brincar e tudo mais. É claro que no início dá essa dificuldade, né? Traz, assim, um probleminha de adaptação. Porque é difícil, a adaptação em tudo na vida da gente é às vezes um pouco complicado. Mas graças a Deus teve esse momentinho assim de um impassezinho, mas depois entrou nos eixos e deu certo, gente. E é o que eu quero sugerir para vocês hoje, tá? Então eu vou mostrar algumas sugestões de atividades que vocês podem colocar na rotina dos filhos de vocês. Coloquei faixa etária de 0 até 15 anos, que eu acho que às vezes é a idade que os filhos estão em casa, né? E assim, somente sugestões, tá, gente? É claro que cada um sabe, né, o que é melhor para o seu filho e tal, mas estou trazendo em forma de sugestão para vocês algumas atividades que vocês podem encaixar na rotina dos filhos de vocês. Bom, gente, eu fiz aqui algumas anotações sugerindo algumas atividades para serem introduzidas na rotina dos bebês até 1 ano, né? Vai ficar um pouco longo se eu for especificar exatamente cada um, mas eu vou fazer um resuminho aqui. E se vocês quiserem, vocês pausam nessa parte do vídeo aqui e dá uma olhada mais aprofundada nas coisas que eu escrevi, beleza? Nessa primeira parte aqui, gente, eu vou falar o que acontece. É interessante colocar na rotina do bebê horário para tudo, tá? Comer, beber, brincar, dormir, tudo tem que estar dentro de um cronograma de horários. Por quê? Para que a criança venha ter previsibilidade daquilo que vai acontecer, né? O que faz a criança se adaptar à rotina e ficar tranquila é ela saber o que vai acontecer logo em seguida. Então é interessante que tenha horário para comer, horário para brincar, contar histórias, né? Uma coisa que é importante nessa idade, além da previsibilidade, é você também variar as brincadeiras e as músicas. Porque cada dia vai ter um momento de canto, um momento de dança, um momento de brincadeiras, mas desde que em cada dia você ponha uma brincadeira diferente, uma música diferente e assim por diante, tá? Porque para não trazer a previsibilidade, para que ela não vire mesmice, né? Porque a mesmice é aquela chatice, né? Aquela coisa repetitiva que a criança às vezes não suporta. E a previsibilidade não. É todo dia acontecer, por exemplo, aquelas atividades, o bebê sabe que vai acontecer aquilo, mas é uma música diferente, é uma outra brincadeira, né? Uma outra, alguma outra coisa que vai ser feito com ele, mas é um momento de descontração, tá? E as sugestões de brincadeiras que eu coloquei aqui são aquelas brincadeiras mais simples que a gente pode fazer com o bebê da gente em casa mesmo. As brincadeiras no banho, né? Aquela brincadeira onde a gente vai ensinar as partes do corpo, cantar músicas, né? Trazer um pouco de alegria para esse momento. Aquela brincadeirinha de bater água também, que é um momento de euforia que os bebês adoram, né? Na banheira, bater águas. Aquela brincadeira bem comum e antiga, que é Cadê Achou? Onde papai e a mamãe esconde, né? Tampa as mãos e pergunta pro bebê, cadê a mamãe? Cadê o papai? Achou? Né? É uma brincadeira muito simples e que trabalha muitas coisas ao mesmo tempo no bebê, e isso é interessante para essa idade. São as percepções e a interação, né? É uma brincadeira de interação entre a criança e aquele adulto que está brincando com ela. Além do que, trabalha também o contato visual,
que é algo muito importante para essa idade. Quem é mãe aí sabe quanto é importante você conversar com o bebê, olhar para ele e ver que ele está correspondendo, e ver que ele está te olhando, observando, que você conseguiu a atenção dele. Isso é muito importante. Uma coisa que eu coloquei como proposta aqui também, gente, de brincadeiras, são os chocalhos, né? Os chocalhos, eles são muito bacanas para essa idade, porque eles estimulam a audição, né? E você pode mesmo fazer o seu chocalho em casa, com garrafinha, daquelas garrafas PET pequenininhas. Você pode colocar qualquer tipo de grão ali dentro, feijão, milho de pipoca. Vai ser bacana que a criança vai descobrir sons diferentes, né? Vai começar a diferenciar os sons, e isso vai ser muito bom até mais para frente, né? Porque a criança vai conseguir entender quando muda um som de um som para o outro. Isso é muito interessante. Fora que você pode trabalhar que cada garrafinha tem um grão diferente dentro, então são cores ali também sendo trabalhadas, são formatos de grãos diferentes ali dentro, e vai já apresentando esse universo para o bebê. Isso é importante também. Outra coisa que eu coloquei aqui, gente, é criar móveis. Os móveis, eles são aqueles tipo uns brinquedinhos que a gente coloca em cima do berço do bebê, que tem uns bichinhos pendurados, tem móvel que tem música, né? Aí já depende, né? A pessoa que tiver condições de já comprar um móvel pronto, é interessante, né? Você coloca em cima do berço do bebê. Se você não tiver condições de comprar pronto, você pode fazer aqui na plataforma mesmo do YouTube, tem várias sugestões, né? Tem vários vídeos ensinando a fazer um móvel. Eu mesma, quando a minha bebê era pequena, eu fiz um para ela e foi muito bom, porque eu coloquei coisas que eu percebi que ela já estava interessando em brincar, né? Coloquei uma bonequinha pequenininha que ela tinha de pelúcia, coloquei uns bichinhos de borracha, então fui colocando coisas que eu vi que ela gostava já, e isso foi muito bom, porque começou a estimular a atenção dela, que ela ficava atenta, olhando ali, querendo mexer, querendo pegar. E a gente vai vendo, né, que trabalha também essa questão de atenção e concentração no bebê, tá? Essas foram as sugestões para bebês e crianças até 1 ano. Bom, gente, agora eu vou fazer sugestões de atividades para crianças na faixa etária de 2 a 4 anos. Nessa faixa etária, gente, é interessante introduzir na rotina das crianças o horário para acordar, né? Igual já falei anteriormente. Horários para brincar, comer, tomar banho, cantar, dançar, contar histórias, desenhar ou rabiscar, brincar de fazer pintura com as mãos, manusear brinquedos de montar, que ajudem no desenvolvimento e aprendizado. Então, nessa faixa etária é interessante a criança já começar a ter contato, né, com o universo, puxando mais para o aprendizado, né? E aqui eu digo também que nessa faixa etária é importante que os brinquedos tenham cores, formas, numerais, letras, porque esse contato irá contribuir com a alfabetização e o letramento mais tarde na escola. Então, assim, tudo na vida da criança vai acontecer nas etapas, né? E, cada faixa etária é interessante trabalhar algo que mais para frente contribuirá para um aprendizado maior na vida da criança. Então, brinquedos que tenham cores, formas, numerais, né, e letras vão auxiliar a criança a se familiarizar com isso, com tudo isso, e quando chegar o momento de estar na escola, ela vai ter memórias em depósito, né, de tudo aquilo, e vai auxiliar o aprendizado. É interessante também, gente, nessa faixa etária, proporcionar interação familiar, né, nas brincadeiras de roda, aproveitar os momentos de cuidados como banho, escovação bucal, para ajudar no desenvolvimento e estimular o aprendizado de forma lúdica, que é brincando. Então, gente, eu digo aqui que a interação familiar, ela auxilia bastante o desenvolvimento da criança, né, e o aprendizado. Por quê? Porque significa um adulto ali brincando com aquela criança, né, ajudando ela naquela brincadeira, auxiliando, e isso é parecido com um momento pré-escola, né, digamos assim. Então isso é muito bacana. E o fato de ser os familiares brincando, pai, os irmãos e tudo, faz com que a criança tenha aquela euforia, aquela alegria de brincar, né, e ajuda a aprender brincando, né, que foi o que eu falei aqui. E quando a gente aproveita os momentos de brincadeiras de roda, banho, escovação bucal, para cantar, para brincar, para falar sobre aquilo, falar sobre os dentes, falar sobre a importância de escovar, tudo isso a gente já está ensinando,
né? E conforme a proposta inicial desse vídeo, no caso, é também preencher o Dia das Crianças, né? Para que eles venham, durante esse período de pandemia, ter atividades para se ocupar ao longo do dia, para haver descontração. Então, eu estou propondo tudo isso para que vocês distribuam ao longo do dia, né? E que a criança tenha ocupação para um dia todo, né? Venha gastar energia, venha não ficar tão triste, sentindo falta dos amigos, esse tipo de coisa, né? E coloquei aqui também que nessa idade, a partir dos 2 aninhos, já pode começar a introduzir a tarefinha, guardar os brinquedos, né? Que em casa, a minha filha de 2 anos, eu já ensinei ela a começar a guardar brinquedos e tudo. É claro que é gradativo, né? Aos poucos é que vai fluindo. Mas tudo tem que ser ensinado, né? Porque a criança não vai, às vezes, aprender sozinho a ter noção de brincar e guardar. Então, a gente ensina e aquilo vai permitindo que, conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo a importância de realizar essa atividade, brincar e guardar. No banho e escovação, ensinar as partes do corpo, né? Assim como eu falei em relação aos bebês também. Tentar trazer para esse momento alegria, músicas que possam ajudar a dar bem-estar para esse momento, né? Porque tem criança que às vezes já apresenta resistência em escovação bucal e tal, às vezes apresenta resistência ao tomar banho. Então, assim, vai toda uma estratégia, né? Cantar uma música, colocar alguma coisa que a criança goste junto com ela no banheiro. Ser criativo, né, gente? Para poder, além de conseguir cuidar da criança, também trazer bem-estar para esse momento e alegria, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, na questão de observação, coloquei como observação aqui, gente, que a gente tem que procurar observar a criança e em quais horários ela tem mais energia para você colocar a maioria das atividades. Porque não adianta, por exemplo, você colocar a maioria das atividades de manhã e se o seu filho tem mais energia à tarde. Então, tente se organizar em relação a isso. Observar se de manhã ele fica mais preguiçosozinho, se é uma brincadeirinha mais dentro do quarto e tal. E se à tarde ele tem mais energia, então você pode aproveitar melhor a parte da tarde para poder colocar as brincadeiras, colocar o momento de música e tudo mais, tá? Então, assim, essa questão de saber como vai ser o horário de cada coisa é bem individual, porque você vai ver a necessidade na sua casa. Se o seu filho acorda muito cedo e a parte da manhã fica sem fazer nada, só televisão e tudo mais, então você já tenta colocar mais atividades de manhã, né? E às vezes à tarde ele tira uma soneca gostosa depois do almoço, uma soneca maior, então você tenta aproveitar melhor a parte da manhã, né? Não deixar dormir tanto. Então, conforme eu falei que a questão de ter horário para acordar, né? Para poder a criança ter energia para vencer um dia, tá bom? Gente, as propostas de atividades para introduzir na rotina, agora eu venho trazer a faixa etária de 5 a 10 anos. Ó, gente, nessa faixa etária a rotina deve ter horários, né, para acordar, brincar, comer. E aí eu já acrescentei realizar tarefas escolares, tarefas de casa, momentos de lazer e interação familiar. Então, nessa idade de 5 a 10 anos, a gente já tem aquela rotina mais certinha de horário de comer, de brincar, de dormir, mas a gente também tem que ter horários para as tarefas escolares, porque, né, as crianças estão sem escola, mas estão tendo atividades. Tarefas de casa, que já são aquelas ajudinhas, né, que os filhos dão em casa, ter também momentos de lazer, né, e como as brincadeiras de quintal, que são coisas muito interessantes para essa idade, para essa faixa etária, e a interação familiar, que é as brincadeiras onde a família participa, né? Você brinca com a criança, você direciona até ela, você dá atenção para ela naquele momento. Isso é muito importante para essa faixa etária. Eu trago como sugestão de brincadeiras, gente, para essa faixa etária, brincadeiras que possam desenvolver e estimular o aprendizado, porque, como eu disse, a partir, né, na realidade, a partir dos 4 anos, já começa a ficar as brincadeiras e tudo também já fica um pouco mais direcionado para o aprendizado. Não esquecer a questão do brincar, é claro, mas também já tentar ajudar um pouco mais para que o aprendizado futuro já seja mais facilitado.